tensão maior ou menor, né, também, tá? E ele vai terminar o rolamento lá da sua bobina e com a resistência ômica você consegue verificar isso aí também. Tá? Lembrando, pessoal, também, tá, quando você tem problema de número de voltas ou de âmbito de cobre, quando o reparador ele tem essa dificuldade e ele não consegue encontrar o diâmetro correto do seu cobre, isso vai impactar diretamente, tá, no rendimento do seu motor quando ele estiver em operação. Tá? Então, o motor que ele está sempre, que você já tem histórico, né? Ele está fornecendo 100 kW, tá? Um exemplo, 100 kW, e ele volta do reparador, ele não está nem fornecendo 80 kW, e o estacionamento não mudou, a sua aplicação não mudou, tá? Isso pode ser também voltado ao número de voltas ou diâmetro do cobre também. Tá? Por isso que é importantíssimo você ter a medição, né, da resistência ômica quando você envia para o seu reparador. Tá? Então, as pessoas tem indústrias hoje, vou colocar exemplos para vocês aí, em indústria de siderurgia e mineração, que retém a tecnologia, tá? Que a gente vai falar mais para frente. Eles fazem esse tipo de critério. Toda vez que eles enviam para a sua reparadora, eles fazem a medição de resistência ômica, né? Claro, de isolação também, de grau de tensão também, de surge também, mas medição de resistência ômica para verificar qual é a sua resistência ômica. Porque às vezes você tem uma fase que está com curto, tá? As outras duas fases estão normais. Então você guarda essa informação para você, porque quando retornar, você faz essa verificação novamente para ver se não mudou, tá, a sua resistência ômica. E isso, tá, mais uma vez eu vou dizer para vocês que implica no rendimento e também no fornecimento da potência que o seu motor ele vai estar te fornecendo, tá, quando ele estiver em operação. Conexão com alta resistência, tá? Tem dois exemplos que eu vou dar para vocês. Primeiro é quando você tem um motor grande e você precisa soldar as bobinas, tá? Começo e fim. Quando o reparador faz isso na oficina, ele pode ter um problema com solda fria, tá? E isso você pode também verificar com a técnica, tá, de resistência ômica. Ou quando você está fazendo um ensaio no seu painel, tá, lá no seu CCM, porque você não tem condição de ir até a caixa de alimentação do seu motor, ou naquele momento é impossibilitado de você chegar até o seu motor, né? Ou ele está aplicado, ou é um motor de torre, ou é um motor de um ventilador, né? Você faz seus ensaios no painel, tá? Você pode ter o quê? Você pode ter o seu cabo de alimentação, tá, conectado à sua fase, com o parafuso estampado ou não, mas ele não está bem torqueado. Isso também te dá uma alta resistência. Tá? Nós tivemos vários casos em umas empresas de papel e celulose, onde o motor de média tensão, tá, com alimentação 4.160 volts, teve curto, tá, fechou um arco, na verdade, fechou um arco para a carcaça, porque ele ficou vibrando muito, tá, e se desprendeu a conexão do cabo de alimentação com uma fase, né, levando o cabo de alimentação para a carcaça e tendo esse curto aí, tá. Isso é um problema muito grave, por isso hoje algumas empresas estão utilizando também torquímetro para fazer o torqueamento correto dos parafusos, tá? Estão tendo uma tensão maior com relação a isso também, porque o motor vibra também. Então, com essa vibração, ele pode, né, se desconectar ou também afrouxar a conexão do cabo de alimentação e a fase dentro da caixa de alimentação. Então, vai uma recomendação, tá? Toda vez que você for fazer um ensaio estático, procure fazer uma inspeção na caixa de alimentação também, tá? Por mais que seja um ambiente agressivo, onde você vai acessar, ou se o motor fica em um lugar de acesso um pouco difícil, ou de um acesso que é controlado, procura sempre fazer essa inspeção. Então, toda vez que a gente faz ensaios estáticos, né, seria bom você fazer uma inspeção na conexão, tá? Tanto em motor de média tensão, que a conexão é feita por parafusos, né, ou diretamente no boring,
em alguns tem inboard, né? O motor de baixa tensão também tem inboard, mas tem muitos motores de baixa tensão, 440 ou 660, que você tem que conectar, né? Diretamente, tá? E o pessoal faz uma mufla, né? Faz uma isolação com uma fita de alta fusão e uma fita isolante. E essa mufla, também dependendo do motor, né, dependendo da espessura que os eletricistas fazem essa mufla, ela pode entrar em curto também para a carcaça. Então procure fazer sempre essa substituição dessa mufla com essa espessão durante os ensaios estáticos, tá bom? É uma recomendação, pessoal. E mais uma vez, claro, né, eu acho que com o micromímetro, né, o Conte Kelvin, né, com essa métrica, com essa técnica, você consegue verificar também o comprimento total. Quando você tem o comprimento total da espira, ou da bobina, ou do enrolamento, você tem praticamente falta de circulação de corrente, né, ou alta resistência. Tá? Então, com isso, você consegue verificar o desbalanceamento, tá, resistível entre fases, né, e identificar que fase que está com problema. Tá? Lembrando que, né, mais uma vez, nem sempre todas as fases estão com problemas. Né? E quando todas as fases não estiverem com problema, guardem essa informação de resistência ômica para quando o seu motor retornar da reparadora, você confirmar que a resistência que ele foi para a reparadora está voltando com a mesma resistência. Tá bom, pessoal? Então é sempre importante, vai para a recomendação que quando você tiver um motor que apresentou algum problema e ele precisar fazer uma rebobinagem, principalmente, tá? Você fazer a resistência ômica também, fazer esse teste de resistência ômica também, tá bom? E conexões abertas entre espiras, comprimento total, né? Conexões abertas, eu acho que é a mesma coisa também, tá? Essa conexão aberta, eu vou falar um pouquinho mais sobre quando você tem fechamento do sem estrela na caixa de ligação, né? Quando você tem 12 pontas, quando você tem 6 pontas, né? 9 pontas. Se não é feito o fechamento correto, você pode ter uma ou outra fase com um desbalanceamento ou com uma bobina aberta. Tá? E isso é bom, né? Que essa técnica ela é bem utilizada para isso, né? Para verificar se realmente está balanceado as fases, tá? E se não tem esse tipo de problema de fechamento, quando é feito o fechamento do sem estrela, né, na caixa de ligação, tá bom? Então essa medição de resistência ômica, muito importante para o processo, quando você for instalar o motor, quando ele retornar da reparadora, ou quando ele tiver em processo de preditivo elétrica, tá? Sempre faça essa medição de resistência ômica, isso é muito importante, tá? Dependendo da temperatura, nós sabemos que ele vai mudar. Tá? Então tem equipamentos que é bom você sempre fazer o quê? A medição da temperatura do enrolamento. Tá? Se possível, internamente. Tá? Como tem vários casos que você não consegue, verifica se tem um sensor de temperatura, né, das bobinas ou não. Tá? Mas é bom você sempre acrescentar o valor de temperatura do seu motor para o próprio equipamento, ou você mesmo fazer a correção da medição da resistência ômica. Tá bom, pessoal? E as tendências do percentual de desbalanceamento. As tendências é um sistema inovador, tá? Que o aparelho nosso, e nós representamos, ele faz, tá? E ajuda, claro, a verificar se realmente está havendo uma anomalia. Tá? Lembrando que sempre a gente está falando aqui de preditiva, tá? Então agora as novas tecnologias têm essa possibilidade, tá? De verificar a tendência do desbalanceamento resistivo entre fases. Então eu posso monitorar as 3 fases, tá? Se 1 para 2 tem um valor percentual, de 2 para 3 tem outro valor percentual, de 3 para 1 tem outro valor percentual, e eu consigo pegar esses 3 valores, colocar no software e sempre ter a tendência toda vez que eu vou obter uma nova amostragem de resistência ômica. Então, mais para frente eu vou dizer para vocês os aparelhos que fazem esse tipo de tendência. Bom, e aqui vai o desbalanceamento permissível pela norma NEMA, que é 3% de desbalanceamento resistivo entre as fases. Tá? Lembrando que a norma NEMA ela é muito minuciosa nos seus análises. Tá? Então, a IASA ela vem justamente para te dar uma
não é bem um conforto, mas é um alarme um pouco mais folgado. Tá? Porque a Norma-NEMA está garantindo que se o motor está saindo do fabricante, abaixo de 3%. Tá, normalmente vai estar abaixo de 1%. Tá? Isso é padrão dos fabricantes hoje em dia. Mas a Norma-NEMA ela não leva em consideração, muitas vezes, a aplicação do motor, né? A temperatura do motor. Então, a EASA ela vem para te dar esse alarme um pouquinho mais folgado. Então, hoje, com a EASA, você consegue estar utilizando esse ΔR, que é o desbalanceamento resistivo, né? Desbalanceamento permissível, até 10%. Até 10%. Mas você, como dono do equipamento, dono do motor, você pode estabelecer na sua IT, né, na sua instrução técnica ou no seu procedimento de aplicação, você pode estar utilizando 5%, 6%. Você utiliza a métrica que você acha melhor para o seu processo. Mas dentro desses 10%, onde a EASA ela estabelece como permissível. Tá? A Norma-NEMA utiliza 3%, ela é muito mais restrita, muito mais minuciosa nesses análises, tá? Mas voltando a falar aqui, esse balanceamento é estabelecido para os fabricantes de motores e geradores, e a EASA para equipamentos que estão em funcionamento, equipamentos que já estão sendo utilizados, tá? Então você pode utilizar até 10%. Medição de isolação, tá? Medição de isolação, eu vejo um grande problema porque tem muitos que não sabem utilizar um megômetro corretamente, tá? E o megômetro ele não tem que ser levado em consideração apenas o valor bruto, que é o valor de isolação, tá? Então, assim, o que eu devo utilizar? Aliás, se vocês fizerem uma pergunta para mim, Guilherme, como que eu devo estar utilizando, qual período eu devo estar utilizando? Bom, vamos lá. Como você deve estar utilizando? Você deve obedecer a norma, sempre a norma. A norma diz, se resistência de isolação, IR é 60 segundos. IR em 60 segundos eu devo estar utilizando maior que 100 megaohms. Então, mais uma vez, a norma pede que o IR, que é a resistência de isolação, né, ele tem que ser maior que 100 megaohms. Tá? A norma estabelece isso. Tá? Mais uma vez, Guilherme, mas como que eu utilizo o DA, né, que hoje substitui o IA? Tá? O que é DA? Absorção dielétrica. Ele seria praticamente o antigo IA, que é índice de absorção. Tá? Antigamente, o IA era você pegar o valor que você está medindo de 1 minuto, né, de isolação, divide para o valor que você está medindo de 30 segundos. Tá? Então, você utilizava o índice de IA, que era 1 minuto, dividido por 30 segundos. Você tinha o índice de IA. Hoje, né, alguns doutores, né, e algumas normas estabeleceram que 1 minuto seria pouco para você estabelecer a absorção dielétrica do material. E eles criaram o DA. O DA, mais uma vez, a absorção dielétrica. Você pega o valor medido de 3 minutos, divide o valor medido de 30 segundos. Aí você tem um índice de absorção, tá? Que hoje tem outra nomenclatura que seria o DA. Tá? E o mais conhecido também, né, o índice de polarização. O índice de polarização todo mundo já sabe, né? É comum no meio de manutenção, né? Quem trabalha com um megômetro, você pega o valor de 3 minutos e divide pelo valor de 1 minuto. Tá? E você tem o índice de polarização. O índice de polarização também ele é normatizado e a norma estabelece que você utilize na classe F ou na classe H de isolação acima de 2.0. Tá? Então, se você está trabalhando com um valor abaixo de 2.0, isso também não significa que você está trabalhando com um isolamento ruim. Então, mais uma vez, né, a preditiva vai te mostrar qual é o nível, né, qual que é a condição do seu material isolante. E para índice de polarização, isso também é essencial, porque você estabelece a tendência. Porque se você está utilizando um índice de polarização de 1.3, tá? Hoje eu medi 1.3, hoje, né, sei lá, hoje é abril, né, mês de abril,
E eu medi o mês de abril. Guilherme, eu fiz a medição, deu 1,3 meu índice de polarização. Aí eu vou medir daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses, em julho, deu 1,3. Guilherme, ainda está abaixo de 2,0 conforme estabelecido na norma. Está ruim? Não. Se você tem essa tendência de 2 amostragens ou mais e está unifilar, ele permanece o mesmo valor de índice, ele não está ruim, tá? Então, isso que você tem que avaliar. Mas se você tiver um nível, tá? Se tiver um índice de polarização que ele esteja flutuando ou que esteja variando, tá? Realmente há algo dentro do seu material isolante, né? Ou contaminação, ou umidade, que você tem que avaliar melhor, tá? Mais uma vez, toda vez que a gente for tratar sobre índice, requer ter mais de uma amostragem para você determinar se você tem uma isolação pobre, se você tem uma isolação aceitável ou não, tá? E não utilizar somente o valor bruto da isolação. E se você não está fazendo o índice e não está utilizando o IR, ou resistência de isolação de 1 minuto ou 60 segundos, que é acima de 100 megaohms, conforme a norma, você não está fazendo uma leitura confiável, você não está aplicando o megômetro de uma maneira confiável. Tá? Bom, quais são praticamente as falhas, né? Ou tipo de contaminação, ou sei lá, vamos colocar aqui como características, tá? Que a gente encontra dentro da isolação para estabelecer que uma isolação está boa ou está ruim, tá? Umidade relativa do ar, tá? Como eu disse para vocês hoje, a área de offshore também trabalha com muitos motores, trabalha com muitos geradores. Então, umidade relativa do ar é muito crítica, tá? Se você não tiver uma métrica bem estabelecida e um monitoramento com o megômetro ou também o grau de tensão para avaliar a resistência, né, a resistência de isolamento para a carcaça, né, testar a rigidez do material dielétrico, né, você não vai saber em que nível que a umidade relativa do ar está influenciando na sua isolação. E né, processo de offshore ou para empresas que ficam próximo à costa, né, a marisia, no caso, ela é muito crítica, né? Ela vai cada vez mais não só corroer ou vai impactar no seu metal, né, na carcaça, mas também internamente, tá? Porque lembrando, os motores têm suas proteções, mas motores que trabalham em ambiente aberto, né, ainda são mais suscetíveis a vários tipos de problemas, né? Outras variáveis que corroboram para sua perda, né? Ou para sua falha iminente. Então, IP55, né, que são os mais comuns, né, nas indústrias, você tem que ter uma proteção a mais. Você tem que ter uma casinha de proteção, né? O pessoal chama aquele chapéu japonês lá, ou chinês, sei lá como o pessoal chama aquilo, né? Se você não tiver, né, aquela cobertura, né, então você pode realmente estar tendo um problema internamente desses seus motores. Tá? Contaminação por impurezas do ar, que é também, além da umidade relativa do ar, você tem ambiente crítico. Né? Esses ambientes críticos você tem mais nas empresas de mineração e nas siderúrgicas. Tá? Você tem aquelas películas ou aqueles pellets, né, que o pessoal fala, ou aquela poeira metálica que entram dentro, que eles realmente eles vão estar dentro do seu motor devido a essa proteção. Então, aquele P55 ele não é totalmente clausurado, não é totalmente vedado. Então, se a umidade, que é ainda mais suscetível entrar no interior do seu motor, quem dera aquela poeira metálica. E a poeira metálica ela é ainda mais crítica, tá? Porque ela é condutiva também e ela vai reagindo no seu material,
no seu material, né, no seu sistema de elétrico, vai corroendo e vai fazer com que ele tenha uma debilidade ainda maior, dependendo da vibração, dependendo da sua carga, né, durante o tempo. Tá? Isso vai, novamente, corroborar para você ter uma redução da vida útil do seu material de elétrico. Bom, vazamento de óleo e vazamento de graxa. Tá? O óleo, assim como a graxa, tem reagentes químicos. Tá? E o sistema de elétrico também é um reagente químico. Então, além do reagente químico, eles têm água. Então, eles vão reagir integralmente no seu motor e vai também fazer com que a sua isolação ela, cresça rapidamente. Não só pela debilidade, pela deficiência também que ele vai ter durante essa reação química, né, que são os reagentes químicos, né, da graxa do óleo, mas também por causa da água. Tá? Então, sempre verificar essa importância também da medição de isolamento, tá? Da isolação. Você verificar se realmente está tendo uma isolação, se está tendo um vazamento. Tá? E hoje, a Stronic também ela tem alguns equipamentos que você consegue controlar a quantidade da graxa que você está introduzindo no seu mancal. Tá? Nós trabalhamos com o equipamento da OE System, que pode, juntamente com ruídos, né, juntamente com um equipamento de ultrassom, verificar qual a quantidade de graxa e você não exceder a quantidade de graxa, mesmo tendo um ladrão no mancal. Tá? Você não excede a quantidade de graxa na hora que você está introduzindo graxa no seu mancal, fazendo com que ele adentre, né, no seu interior do seu motor. Tá? Então, mais uma vez, isso vai impactar na sua isolação também. Sempre verificar se você não está introduzindo em excesso. Tá? Então, por isso que é importante você fazer a medição de isolação, além de você controlar a quantidade de graxa que você está introduzindo nos seus mancais. Tá? Degradação térmica é aquele slide que a gente estava conversando a respeito da utilização do seu motor, da aplicação do seu motor, o nível da carga que você está utilizando, ou o ambiente que ele está sendo exposto. Tá? Em algumas siderúrgicas, você tem motores que ficam em cima de pontos solantes e trabalham, né, acima de fornos. Os fornos, né, eles têm uma temperatura de 60 a 70 graus, dependendo da distância. Né? Então, esses motores, além da operação que ele está sendo já utilizado, né? E você tem uma temperatura normal dele de 80 graus ou acima de 80 graus, mais aquela temperatura ambiente, você pode ainda, né, não por causa do seu acionamento, mas por causa da sua exposição, você pode também reduzir a vida útil do seu motor. E a medição de isolação, ela contribui também para você verificar se o seu isolamento está degradado ou está envelhecido devido a essa exposição térmica ou até natural. Tá? Quando você tem um envelhecimento natural, que é aquele caso que eu disse para vocês do motor de corrente contínua, né, durante 50 anos, tá? ele teve a sua operação, né? Não sei se foi controlada, não sei se foi bem monitorada, mas ele teve 50 anos de operação. Depois que ele foi retirado da sua base, verificou-se que ele estava na iminência de uma falha, ou estava já praticamente para ser substituído. Tá? Ele estava já no seu envelhecimento natural. Né? Então, depois de 50 anos, ou depois de 11 anos, igual para motor de corrente alternada, né? De acordo com as estatísticas da R3 dos institutos que fazem essas estimativas, tá? Você tem um envelhecimento natural. Então, você tem envelhecimento térmico e você tem envelhecimento natural. Tá? Então, a isolação é importantíssima, mas cabe aqui uma outra observação. Você tem que utilizar o que está estabelecido na norma. Você tem que saber utilizar o termômetro corretamente. Não adianta nada eu utilizar a isolação bruta se eu não estou verificando a temperatura, se eu não estou controlando verificando o controle das tendências, né? Verificando as amostragens das tendências dos índices também, tá? Para verificar se a isolação está pobre, se ela está aceitável, se ela está ruim, se ela está degradada, se ela está com deficiência.
ou se ela está debilitada. E aqui, mais uma vez, o IR, como eu havia dito para vocês, né, em 60 segundos, a norma estabelece, a norma fala que você precisa ter acima de 100 megaohms, tá, para que o seu isolamento ele seja considerado um isolamento aceitável. Tá? Mais uma vez aqui, os índices, tá? A norma I343-2000, ela fala, né, classe de isolamento, classe F, classe H, que são mais comuns hoje, né, dentro da indústria, ou offshore, as concessionárias, ou nas empresas de bombeamento hidrelétricas, tá? Você tem aqui classe F, o IP ser acima de 2.0 e classe H acima de 2.0. Tá? Cabe uma observação aqui também. Tá? Quando o IR em 60 segundos for maior que 5 GB, o índice de polarização para motores abaixo de 100 HP pode não ser significativo. Nesse caso, podemos desconsiderar o índice de polarização para avaliarmos as condições do isolamento. Isso é importante também, porque isso demanda tempo toda vez que você for fazer o seu ensaio preditivo, né, estático. Então, para você fazer um pouco mais rápido, você pode só utilizar o EA, né, que é a obstrução dielétrica até 3 minutos, e também o IR, que é até 60 segundos. Então, você vai fazer uma medição de isolamento até 3 minutos e não precisa fazer o índice de polarização para motores abaixo de 100 HP. Claro, se meu IR for maior que 100 GOhms. Ok? Aqui uma informação também da norma da I3E43-2000 sobre a alimentação do motor, né, e o valor que eu tenho que utilizar para a medição do motor. Tá? Então, se eu tenho um motor que ele está de 440 até 1000 volts, eu posso estar utilizando 500 volts no meu megômetro para medir ele. Tá? Ou motor de 1000 volts, 2500, né? Assim sucessivamente. Tá? O que essa tabela ela me dá como importância? Para eu padronizar a tensão de aplicação. Não adianta eu criar uma tabela ou criar uma tendência se eu estou, num certo momento, medindo a minha isolação com uma tensão, né, do meu megômetro em 500 volts, depois eu vou pegar o motor de 440, tá? 500 volts, depois eu vou pegar nesse mesmo motor, daqui a 2 meses ou 3 meses, aplicar com 1500 volts. A tabela da I3E, ela fala isso, você tem que padronizar para você ter uma polarização coerente e da mesma forma que você fez pela primeira vez. Então, se você utilizou 500 volts na sua primeira medição para fazer a isolação, você deve utilizar esses mesmos 500 volts depois que você for fazer a sua segunda amostragem. Tá? Lembrando, a polarização em 500 volts não é a mesma polarização em 1500 volts. Então, a sua isolação e a sua corrente de polarização pode ser diferente de acordo com os níveis de tensões. Por isso que você tem que estabelecer um critério de sempre utilizar a mesma tensão na aplicação do megômetro. Tá? Por isso que a importância de você ter a ciência, né, e até o treinamento de como utilizar o megômetro. Claro, respeitando sempre a norma. Tá? Bom, aqui também nós vamos falar um pouco de degrau de tensão. Né? O degrau de tensão, ele hoje é um bicho de 7 cabeças. Né? Algumas empresas, tá, que não entendem, né, a real importância de estressar o seu material isolante. Tá? Porque no passado você utilizava o repote sem critério, né? Você não tinha controle total do equipamento na hora que você estava aplicando o repote. E toda vez que você aplicava o repote, você praticamente queimava o motor ou queimava o enrolamento. Né? Hoje não. Hoje você tem outra métrica, hoje você tem outra técnica que é chamada de degrau de tensão, onde você monitora a corrente de fuga. E por que você faz isso? Né? Para você verificar se há rachaduras, né, ou fissuras
na sua isolação, tá? Para ver se não tem contaminação na sua superfície, resina mal curada, falha no processo de impregnação, umidade no sistema elétrico ou fissuras ou debilidades, né? Quando a gente fala fissuras ou rachaduras, a gente fala também da impregnação. Se a impregnação não for feita a vácuo, né, corretamente, você pode criar, né, futuramente um problema que o seu próprio material elétrico ele absorva a contaminação ou umidades que façam com que a sua isolação decresça, né, ou trabalhe já com baixa isolação independente da temperatura. Ela não consegue expelir a umidade e não consegue controlar a contaminação se a sua isolação tiver alguma espessura, se tiver alguma fissura, né? Alguma rachadura. Tá? Então aqui é importante você fazer o degrau de tensão por causa disso, para você controlar a corrente de fuga. Tá? Então, controlando a corrente de fuga, você vai estressar seu material elétrico, tá? Aí você vai verificar se tem rachaduras ou fissuras na sua isolação, tá? Resina mal curada, isso é importantíssimo, verificar se não tem problema de resina mal curada, porque hoje algumas separadoras não fazem a vácuo, não utilizam o VPI corretamente, tá? Então, isso é muito importante, tá? Hoje, o degrau de tensão, ele vem substituindo o high pot. Então, a gente não aplica o high pot diretamente para motores elétricos. Isso hoje a norma ela cita, a EASA hoje na atualização 2015, ela cita isso, né? Que você tem que estressar o seu material elétrico, controlando a corrente de fuga, para estabelecer se há algum problema, né, no seu interior, no seu enrolamento. Tá? Lembrando que o sistema elétrico ele é composto de 4 ou mais camadas, tá? Então precisa sim estressar o material elétrico, mas claro, tem que ser controlado, né, com degraus, subindo a sua tensão controladamente, tá? Monitorando sempre a sua corrente de fuga. Bom, aqui a norma fala, né? A norma EASA fala, né? A 4.2.4, né? Sobre step voltage ou degrau de tensão, que ela fala: testes de voltagem escalonada são úteis se realizados em intervalos regulares de manutenção. Variação nos resultados pode indicar degradação do seu isolamento. Por isso, a importância de você fazer sempre a verificação do seu degrau, da sua corrente de fuga, né, com o degrau de tensão. Tá? Então, hoje, esse paradigma de que high pot, queima motor, que é um teste destrutivo, hoje caiu por terra. Né? Então, hoje foi criado outro paradigma que se faz essencial, se faz necessário você fazer esse tipo de ensaio para você avaliar o envelhecimento, né, a degradação, né, a debilidade, né, a rigidez do material para a massa. A norma fala isso. Então, contra a norma não há nenhuma objeção. Tá? Então, qualquer dúvida, pessoal, sobre essa norma, eu falei anteriormente, manda e-mail aqui para Instronic, tá? Aqui para mim, tá? Guilherme@instronic.com.br, e eu vou estar enviando para vocês algumas citações dessa norma aqui para vocês terem mais como negociar, né, com o seu cliente, né? O cliente eu digo até também o cliente setorial, né? Se você quer dar manutenção central, precisa cuidar das máquinas de outros setores, né? Então você convencer o seu cliente, que às vezes até ele conhece um pouquinho, né, sobre medições estáticas, e ele tem essa cabeça de que quando você aplica uma tensão que é maior que a tensão nominal, essa tensão é destrutiva. Hoje não, pelos equipamentos controlados por computador, tá? Com um range de trip muito mais rápido do que uma intervenção manual, tá? Hoje você não tem esse problema. Aqui um exemplo de degrau de tensão de alguns dos equipamentos mais tecnológicos hoje no mercado internacional. Tá? Essa cara aqui é do software do Aula, tá? Muito avançado de enrolamentos, é a Baker, tá? Então ele consegue fazer esse controle via degrau, monitorando a corrente de fuga, tá? E qualquer problema que você tiver em motor, tá? Durante essa elevação da tensão, ele vai tripar. Sem intervenção manual,
e mais importante, ele não produz problemas para o interior do seu motor, ele não vai agravar aquele problema, tá? Ele vai detectar e pausar o teste na tensão que ele encontrou aquele problema, tá bom? Bom, aqui é um pouquinho mais do que acontece com a Inspira, né? Então, toda vez que você tem um problema na Inspira, você tem uma corrente alta, né? Então, aí você tem um calor, né? Então, IR elevado a 2 vezes I elevado a 2 vezes E igual a calor. Então, toda vez que você tem um calor muito grande, e aquilo que a gente estava falando, degradação térmica, tem uma ranhura, né? Uma Inspira que tem curto-circuito, né? Você pode elevar essa temperatura e causar um curto da massa ainda mais rápido. Algumas situações, principalmente da que Zé fala, né? A evidência de curto em Inspiras, o enrolamento pode ser aterrado em até 15 minutos. Mas uma observação nesse caso, se você não está utilizando o seu motor, né, com uma corrente nominal ou acima da corrente nominal, se você está utilizando ele até 40% da carga nominal, 50% da carga nominal ou a corrente nominal, ele pode demorar um tempo ainda para ser encontrado esse problema, tá? Ou excitar esse problema. Pode ser que ele pode trabalhar com esse problema um longo tempo. Por isso, é importante você estressar e não ter surpresas durante a operação ou durante a safra, né? Falando um pouquinho de usinas aqui, né? Que elas têm entre safra, que duram de 3 a 4 meses, e durante essa entre safra é importante você localizar esses problemas, né? Nós tivemos em algumas usinas aqui no interior de São Paulo que você não pode, né? Você não pode parar de maneira nenhuma um motor que está no meio, né? Praticamente de uma usina de álcool, né? De produção de etanol. Como é que você vai controlar esse motor, né? Que está no meio de uma refinaria, no meio de uma usina de álcool, né? De etanol, se você só tem 4 meses para fazer a avaliação? Fazendo a verificação com todos os ensaios, estressar o material de elétrico, tá? Fazendo o seu degrau de tensão, você fazendo o seu surge teste, fazendo o surge teste, fazendo o degrau de tensão com a tensão 2 vezes a tensão nominal mais 1000, você consegue estressar e realmente conformizar e traçar a confiabilidade para ele em operação. Por isso que é importante, tá? Então, nem sempre, tá, pessoal, motor que não trabalha 100% da corrente nominal ou da carga nominal, ele vai ter um tempo tão rápido assim de quebra ou de queima, tá? Quando tiver realmente um curto. Pode demandar um longo tempo ainda, principalmente o motor que não está sendo utilizado a mais de 70% da carga nominal, tá bom? O surge teste, vamos lá. Para quem conhece o surge teste, ele é um ensaio de impulso de alta frequência, tá? Para detecção do curto entre espiras. Eu estou fazendo aqui uma analogia, tá? De um exemplo, que você tem a cabeça de bobina de um estator de um motor que está desmontado, tá? E ele não tem nenhum tipo de problema na cabeça de bobina e nenhuma das espiras. Com isso, eu tenho aqui no meu exemplo, né, uma forma de onda amortecida sem nenhum ruído ou nenhuma distorção, tá? Então, nesse exemplo abaixo aqui, a cabeça de bobina ela está o quê? Normal, não tem nenhuma anomalia elétrica, tá? Então, característica de um motor que está em operação ou que chegou, né, de uma reparadora ou está armazenado, mas é um motor novo, tá? Não tem nenhum problema, fiz meu ensaio de surge teste e eu não tenho nenhum problema de curto entre espiras, tá? Então, o ensaio de surge teste, né, mais uma vez, falando para vocês, ele é responsável da detecção de 80% das falhas que se iniciam, tá? Então, quando você tem um curto entre espiras, o meu motor ele pode, tá? Ele pode sempre operar, tá? Só que ele vai perder rendimento, ele vai perder carga, tá? Então, um motor de 100, mais uma vez aqui exemplo, um motor de 100 kW, eu trouxe ele da minha reparadora e eu coloquei ele na carga, coloquei ele para ter a operação. E ele está me dando 100% normal, está me dando 100 kW. Depois de um tempo, infelizmente, ele deu um curto em espiras. Ele me deu um curto em espiras. Esse curto em espiras, né, pode ser em uma espira só,
ele vai o quê? Reduzir a minha potência aparente. A minha potência aparente ela pode ser apenas 80 kW, 85 kW. Então, ele vai operar, não que ele vai parar. Tá? E tem, né, como eu havia falado anteriormente, alguns sistemas de proteção ou alguns acionamentos conseguem avaliar e dar alguns erros, né? E sinalizar alguns erros. Inversor de frequência, relé de proteção, mas nem todos conseguem enxergar esse tipo de falha. Por isso que é tão importante você realizar um curto em espiras. Então, neste caso, eu tenho um exemplo de outro estator, tem um curto em espiras na cabeça de bobina. Aí, nessa cabeça de bobina, eu tenho apenas uma espira, mas ela está superaquecendo e daqui a pouco ela vai se propagar para outras mais espiras, até chegar na ranhura e realmente ter o curto franco para a carcaça. Tá? Aí, como vocês podem ver aqui no meu exemplo, eu tenho uma distorção na minha forma de onda sinusoidal, onde eu tenho um ruído, claro que é um exemplo, então não vai ser dessa forma, né? Porque eu tenho apenas três enrolamentos, na verdade, né? Eu tenho 3 fases, não vai aparecer como se tivesse 3 fases ou 3 formas de onda sinusoidais amortecidas, tá? Só que elas vão estar distorcidas, tá? Então, é um exemplo, tá? Também vai estar aqui distorcido, vai aparecer como um ruído, e isso vai configurar um curto, ou dependendo da tensão que eu encontrar esse curto, isso pode ser um arco, né? Pode ser apenas um arco que está sendo produzido na cabeça de bobina. Esse motor ele vai operar normal, vou ver isso para vocês. Tá? Então aqui mais uma vez, não há uma estatística de curto para massa de um sistema que não estresse ou trabalhe com a carga nominal. Tá? Então vale aqui sempre essa observação para vocês. Tá? Então, mais uma vez, tá? Eu gostaria de falar para vocês que o que faz com que o motor pare, faz com que o motor entre em curto, é sempre para massa, para carcaça, é falta de isolação. Tá? Um curto em espiras, ele faz com que o rendimento do motor ele diminua. Tá? Então, o motor que eu precisava extrair mais potência dele, eu não vou conseguir muitas vezes por causa desse curto entre espiras. E dependendo da tensão, ele é apenas um arco, o início de curto entre espiras que irá se propagar. Tá bom? Então, isso aqui é o surge teste. Tá? Aqui, finalizando para vocês, gostaria de falar um pouco da relação de equipamentos que nós temos disponíveis da Baker, né? Que nós somos representantes exclusivos no Brasil. Nós temos 2 linhas, tá? De equipamentos. Tá? Ambos as linhas podem trabalhar com esse Baker 30 ou Baker 40, tá? que é um equipamento que amplifica a potência desses equipamentos. Tá? O DX12, nós temos aí acima, nós temos hoje um DX12 mais moderno, tá? Que vem agora com descarga parciais. Tá? Além de descarga parciais, o DX hoje ele pode ver no modelo mais completo, com impedância, capacitância ou heat test, né? Ou para você verificar a excentricidade do seu motor ou barras trincadas. Tá? Abaixo nós temos aqui o modelo AUA. Tá? O modelo AUA é um modelo mais avançado porque ele trabalha no ambiente Windows. Tá? Ele é touchscreen, assim como o DX também é touchscreen, só que você consegue gráficos diretamente na tela, tá? De tendência de todo tipo de parâmetro que você está medindo. Então, da resistência ômica, resistência de isolação, da corrente de degrau de tensão, tá? E também dos valores de surge teste. Tá? Esse é um modelo mais avançado. Tá? Então, esses aqui são os equipamentos disponíveis no mercado internacional. Tá? Lembrando que a Baker está no mercado internacional há mais de 60 anos e hoje ela é uma empresa também normatizadora. Nós temos na cadeira entre eles alguns engenheiros, alguns doutores que estabelecem algumas métricas de ensaios, tá? E eles também fazem parte da Baker. Tá? Então, esses aqui são os equipamentos que nós temos disponíveis para ensaios estáticos. Tá? São equipamentos praticamente múltiplos, né? Equipamentos que você tem megômetro interno, você tem resistência ômica, tá? Você tem degrau de tensão, você tem surge teste, hoje você tem descarga parciais,
Hoje você tem impedância e capacitância, onde você tem também o Rig Test, que é para você verificar barras trincadas ou quebradas. Tá? Então, esses são os equipamentos que nós temos disponíveis hoje no mercado internacional. Tá? Lembrando, a Stronach ela é representante exclusivo da Baker no Brasil. Também fornecemos consultoria ou treinamento, né? Quando eu digo consultoria, nós fazemos serviços também para mostrar o ganho que o equipamento teria para o seu processo, né? Nós fazemos alguns serviços estáticos também, tá? E dentre esses serviços estáticos com esse equipamento multifuncional, aí você tem medição de resistência ômica, tá? Medição de isolação, tensão aplicada, isso de teste que nós fazemos, que elaboramos relatório e ajudamos também no desenvolvimento do procedimento de vocês de aplicação e também IT, se for necessário. E também nós temos equipamentos aqui que será o nosso próximo foco, que é o monitoramento dinâmico de motores com a tecnologia Baker, que é o Explorer 4000, que será o nosso próximo webinar. Já a gente convidou os senhores a participarem, tá? Que ele tem alguns tópicos, tá? Alguns módulos, que é qualidade de energia, desempenho do motor, dados operacionais, espectros de corrente, tensão, de torque, tá? E o diagrama de conexão, tá? Além dos fasores também. Tá? Então fica aí, aqui é o nosso escopo de serviço, tá? Que você pode acessar tanto o escopo de serviço de treinamento e de curso disponível no nosso site, né? www.sinstronic.com.br. Lá vai ter na área de trabalho, vai ter também o instituto para você ter acesso, tá? E verificar os cursos disponíveis e as datas dos webinários também, tá bom? Fica aí o meu agradecimento mais uma vez pela paciência de vocês e fico à disposição para qualquer dúvida ou consulta, tá bom? Lembrando, meu e-mail é guilherme@instronic.com.br, tá? Meu telefone é 011 98905 0381. Obrigado e boa tarde, pessoal.